E os bolsonaristas apareceram desesperados, pessoal. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Esse voto de Fux no dia de hoje não serviu para dar nenhum pingo de esperança para os bolsonaristas. Eles sabem que isso não muda o fato de que Jair Bolsonaro será condenado pela tentativa de golpe de Estado. E esse voto de Fux pela anulação do processo não surtirá nenhum efeito porque ele é voto vencido. E a parte boa para todos nós foi que Fux não pediu vistas. Ele votou, mesmo que tenha votado a favor dos bolsonaristas. O simples fato dele ter votado já significa que o julgamento não será adiado por 3 meses, como seria se ele tivesse feito o pedido de vistas. Então, dos males, o voto dele a favor dos bolsonaristas é o menor. E paralelamente a isso, Eduardo Bolsonaro apareceu desesperado com o resultado que eles estão tendo no julgamento, pessoal. Tivemos 2 votos ontem, do ministro Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, pela condenação dos golpistas. E amanhã teremos voto da Carmen Lúcia para fechar a maioria e condenar Jair Bolsonaro. E mediante a tudo isso, Eduardo Bolsonaro apareceu desesperado em entrevista, dizendo que o pai dele está com a saúde afetada por causa desse processo da tentativa de golpe de Estado. Demonstrando desespero, Eduardo fez essa declaração ao Poder 360. Pessoal, vamos ver aqui, mas antes já vai deixando o like, curte o vídeo aí, pessoal, porque está se aproximando. Amanhã teremos a maioria então do Supremo Tribunal Federal pela condenação de Jair Bolsonaro, e esse vídeo merece seu like porque nós trouxemos toda a cobertura para vocês. Então curte aí, se inscreva no canal se você for novo aqui, ajude o nosso trabalho e vamos ver aqui a fala de Eduardo Bolsonaro desesperado. De conversar com meu pai, mas falando com algumas outras pessoas, né, prefiro ter até que resguardar, olha que loucura, eu tenho que resguardar com quem eu falei porque é capaz do louco lá do STF querer proibir essa pessoa de visitar meu pai. Mas enfim, a notícia que eu tive, o retorno que eu tive é de que de fato ele teve uma piora na sua saúde. Né? O soluço é algo que continua recorrente, ele está há meses com essa crise de soluço, teve uma falta de apetite, e é óbvio, a pessoa que se alimenta mal, ainda mais com mais de 70 anos de idade, ela tende a adoecer. E obviamente que isso daí, boa parte dela é um efeito psicológico, né, dessa perseguição. Porque uma coisa é quando o bandido é pego pela polícia e vai para a cadeia. Ele entende que aquilo ali é a regra do jogo. Outra coisa é uma pessoa inocente que vai para a cadeia. Eu acho que o Alexandre de Moraes até deseja a morte do Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes ele quer fazer com que o Alexandre de Moraes quer fazer com que ocorra com o Jair Bolsonaro o mesmo que ocorreu com o Clezão. Olha que absurdo, desde quando o presidente Jair Bolsonaro poder sair para ir para um hospital, ele que é tão vigiado pela imprensa, desde quando isso daí poderia trazer benefício ou prejuízo a esse processo da Disney? O Alexandre não faz isso por maldade, assim como faz por maldade o Daniel Silveira. Ai, tadinho do Jair Bolsonaro. Ele tá desesperado porque sabe que será preso, Eduardo. Não adianta vir com essa choradeira. Todo esse vitimismo que você está fazendo, dizendo que seu pai está adoecendo porque está sendo perseguido, isso não cola. Você já deveria saber disso. Ninguém vai ficar com pena do seu pai. Ninguém vai ficar com pena dos bolsonaristas. Todos estão só colhendo aquilo que plantaram. A justiça divina que tanto falavam recaiu sobre eles. Olha só, a democracia sendo exercida e o seu pai sendo condenado pelos crimes que cometeu. E é fato, pessoal, Jair Bolsonaro está desesperado, bastante abalado. O Globo News trouxe agora há pouco a informação dos bastidores que mesmo com o voto de Luiz Fux, em Brasília a informação que circula é que Jair Bolsonaro está em pânico porque ele sabe que a condenação já está certa e a sua maior preocupação agora é saber em qual prisão ele vai ter que cumprir pena. O desespero dele é caso tenha que ser na Papuda. Que ironia, né? Ele que desejava Papuda para os outros, agora pode ter que cumprir pena lá. Olha só o que trouxe o Globo News. Deixa eu trazer aqui um pouco de como o ex-presidente Bolsonaro está acompanhando esse julgamento. A gente conversou com algumas fontes ontem, Otávio, Ana Valdo, com os advogados, aliados do ex-presidente. O ex-presidente, claro, está acompanhando e o voto do ministro Moraes e do ministro Dino foi recebido com zero surpresa na avaliação desses aliados com quem a gente conversou, tá? Qual que é a grande preocupação do ex-presidente? É sobre o risco da prisão. Ele quer saber para onde ele vai cumprir pena se ele for condenado pela primeira turma. Então está fazendo esses questionamentos aos seus aliados e seus advogados. E aí os advogados estão dizendo para ele que acham, Merval, que eles esperam, na verdade, que se ele for condenado, eles vão pedir uma prisão domiciliar, lembrando que ele já está em prisão domiciliar, mas eu estou falando do caso transitado em julgado, está lá no meu blog, inclusive, vocês estão vendo aí na tela, a gente colocou para vocês,
E esses advogados dizem que vão pedir a prisão domiciliar e comparam o caso de Bolsonaro com o caso do ex-presidente Fernando Collor. Lembrando para vocês que Collor está cumprindo prisão domiciliar, alegou questões de saúde e esses advogados aliados de Bolsonaro repetem isso o tempo todo, que esperam que esse caso, que foi inclusive uma decisão do Supremo, da primeira turma, eles estão se inspirando nesse caso para ter essa expectativa, essa esperança de pedir a mesma coisa, Merval, para o ex-presidente Bolsonaro. Então, como vocês puderam ver aí, o maior desespero de Jair Bolsonaro nesse momento é ter que cumprir pena na Papuda. A defesa agora anunciou que vai lutar por uma prisão domiciliar, só que não vai conseguir, né, pessoal? Bolsonaro vai ter que cumprir pena no presídio mesmo. A expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes mande Jair Bolsonaro cumprir pena em presídio comum. E o mais provável desses presídios seria a Papuda. Então esse seria o maior motivo de desespero da prisão de Jair Bolsonaro. Eu queria saber a opinião de vocês. Vai deixando sua opinião aqui abaixo. Vai curtindo o vídeo se você não curtiu ainda, pessoal. Curte aí para nos ajudar, porque nós precisamos da sua ajuda e o like é essencial. Outra cena que está acontecendo na Câmara dos Deputados é uma oitiva em que está participando a presidiária Carla Zambelli. E ela apareceu chorando na sessão que ocorre agora na CCJ em videoconferência e mostrando que está sentindo muito o fato de estar presa e isolada na Itália. Vamos ver o vídeo aqui. Porque se você estivesse nos Estados Unidos, certamente você não seria deportada. Porque lá eles estão acompanhando muito bem o que está acontecendo aqui. Então queira Deus que o governo italiano também faça justiça, porque deportar uma pessoa que é condenada por perseguição política é uma maldade, viola os direitos humanos. A gente espera, Carla, que você receba a justiça e não toda essa perseguição que você está sofrendo. Pois é, pessoal, só um pequeno trecho para vocês verem a situação em que ela apareceu na Câmara dos Deputados. Ela conseguiu ali, por parte de uma negociação com a justiça italiana, participar dessa audiência e apareceu nesse estado que vocês estão vendo aí. Eu queria saber a opinião de vocês. Ficaram comovidos? Vai deixando sua opinião aqui abaixo. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês essa notícia aqui que também viralizou. Um homem tentando invadir o Palácio do Planalto e foi alvejado com balas de borracha pela segurança e pela polícia que estava no local. Leonildo Fuggieri tentou subir a rampa presidencial e foi atingido por balas de borracha nessa madrugada em Brasília. E o pior, tá, pessoal? Essa não foi a única vez que ele tentou fazer isso. As autoridades confirmaram que este não foi o primeiro episódio de comportamento suspeito por parte de Fuggieri. 2 dias antes, na segunda-feira, ele tentou entrar no Senado Federal, mas foi contido por seguranças. O monitoramento por câmeras de segurança permitiu relacionar os 2 episódios e confirmar a reincidência. Ainda de acordo com a reportagem, a Polícia Federal está apurando as movimentações, o motivo que o suspeito teve para tentar fazer isso e também o estado psicológico desse cara. Uma notícia curiosa aí pra gente finalizar o vídeo, é sempre importante que a polícia esteja atenta, porque malucos, principalmente malucos bolsonaristas, são os que mais existem. E eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Deixe sua opinião aqui sobre as notícias do vídeo, deixe seu like também, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Olha, a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente aqui no canal não são inscritas. E se for o seu caso, pessoal, se inscreve para nos ajudar, não custa nada para você. Você vai receber os próximos vídeos em primeira mão. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias aqui no canal. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. E daqui a pouco a gente volta com a cobertura das notícias às 19 horas. Um abraço a todos e até mais.